Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira. Aqui vamos falar sobre informações a respeito do Botafogo de Futebol Regaço aqui no SBT. Dá um oi, Nath. Dá um oi. Olá! Nath, que é a nossa jornalista aqui do SBT, botafoguense. Ela é igual a nós, botafoguense. Meu primeiro chefe. Aqui, ó. Como que é? Meu primeiro chefe, TF. Eu tenho prazer. Eu lancei a Nath no jornalismo. Isso aí. A Nath, lá atrás, no blog do Thiago Franklin News, a Nath... Blogspot, negócio, é Thiago Franklin News, @blogspot.com.br. O nome dá nem pra falar. A Nath, ela escrevia textos lá, estava ainda entrando no jornalismo. E isso ajudou bastante ela lá. Hoje, há mais de 10 anos aqui no SBT. Produtora, repórter, apresentadora, manja muito e é botafoguense. Ela é botafoguense com a gente. E esse ano o SBT vai transmitir a Copa Sul-Americana. E se Deus quiser, 28 de outubro nós estaremos lá no estádio Mané Garrincha, comemorando um título pelo nosso Botafogo. Dito isso, vamos às informações aqui no dia de hoje. O Botafogo não tem um calendário para o ano todo com seu time B. E esse é um grande problema. Muitos dos atletas que jogarão, pelo menos inicialmente, o Campeonato Carioca, possuem contratos, ou até o final do ano, ou até o ano que vem, e não serão aproveitados pelo técnico Luiz Castro. A tendência é essa, que alguns ganhem alguns espaços, né, na equipe principal, outros não. E o que fazer com esses jogadores? Apenas jogos amistosos? Apenas você ter uma equipe em desenvolvimento? Não. Tem que ter competição. Tem que ter alguma coisa para ser feita. E como a CBF ela cancelou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, vem aquela dúvida. O que fazer? Com os meus botões, eu tenho algumas ideias, né? De, por exemplo, pedir para a FERJ que o Botafogo possa colocar o time B, já que nós teremos que jogar o Campeonato Carioca a sério, em duas competições da Federação Estadual. A primeira é a Copa Rio, que é uma competição de mata-mata que você tem com as equipes menores e do interior do estado, né, com as equipes menores da capital e do interior, que há alguns anos, lá pelos anos 90, as equipes grandes jogavam essa competição, depois ela perdeu força e virou um torneio mais com os times pequenos, que essa competição, o Botafogo B possa utilizá-la também ali como calendário, ou até mesmo jogar a Série A2 do Rio de Janeiro. Aí você vai falar, pô, Tef, não seria mais fácil o Botafogo abraçar um time pequeno, colocar ali os jogadores e o técnico em uma das equipes pequenas do Rio? Não, por uma questão bem simples. Quando você coloca os jogadores em outra equipe, você tem o quê? A mudança do CNPJ. E se a janela estiver fechada e você precisar levar alguns desses jogadores para o seu time principal? Como que você vai fazer? Não tem como. Então o que você precisa é que os jogadores estejam sob o mesmo CNPJ. Foi assim que o Jefinho recebeu a sua oportunidade ano passado, quando alguns jogadores se machucaram. Ele estava treinando na equipe B, sob o mesmo CNPJ, e a partir do momento era só você colocá-lo no time A. É a mesma coisa de você trazer um jogador do time sub-17, time sub-20. É o time sub-23, o Botafogo B. São jogadores que estão inscritos sob o mesmo CNP. Já falei CPF? Eu falei CPF alguma vez? Sob o mesmo CNPJ do Botafogo em todas as categorias. Então, assim, se o Botafogo estiver jogando sob o mesmo CNPJ no Campeonato Carioca da Série A2, na Copa Rio, você é só recrutar algum jogador, caso você precise. Se não for assim, você teria que fazer uma transferência, teria que ser um jogador e de repente a janela está fechada, então não tem como. Essa hipótese que com certeza você pensou, eu também já pensei, mas não tem como ser feito por causa desse detalhe. A janela é fechada, a primeira janela ela é fechada em abril e só volta a ser aberta entre julho e agosto e fica ali mais 20 dias fechada. É aberta, depois ela é fechada. Então assim, na outra época do ano, ela estará totalmente sem ter ali uma competição acontecendo. Dito isso, meus amigos, tem que ter um calendário, até mesmo pela competitividade. Você vai falar, pô, Tef, mas vamos jogar no estado do Rio, nesses torneios aí, que motivação? Qual motivação para jogar um simples amistoso? E outra, ano passado, quando o Botafogo não teve tanto calendário e ainda tinha aquela incerteza do Brasileiro de Aspirantes, o que acontecia? O Botafogo jogava amistosos contra essas equipes alternativas aqui no Rio de Janeiro. Então, você vai jogar contra esses times se você não tiver calendário. É do futebol, é o que acaba acontecendo. Contra times da Série A2, times que estão disputando a Copa Rio, times que estão jogando a Série A3. Acontece isso. E você joga essa competição, você não subiria, é mais ou menos como acontecem com os times B na Europa, e você pode fazer. Pode sair, Nath, tranquila. Nath agora vai voltar lá para a posição dela, que daqui a pouco começa a SBT Esportes Rio.
Você vai assistir 1h30 da tarde aqui no SBT ou pela internet. Procurem a página do SBT Esportes Rio. E dito isso, tem que ser feito alguma coisa. Não dá para o Botafogo jogar uma temporada toda ali no ralo com o projeto do Botafogo B, já que a tendência é que o Botafogo talvez não jogue todo o campeonato estadual com o time B como era previsto inicialmente. Mas deem aqui as opiniões de vocês a respeito do Botafogo B. Galera, outra informação, nós trouxemos há 2 dias aqui no canal que o Botafogo estava de olho em 2 laterais direitos. Jogam no velho continente, não jogam aqui, e o Sérgio Santana trouxe o primeiro nome, que dos nomes que eu já estava sabendo das negociações, que é o jogador Giovanni Gonçalves, que joga na equipe do Mallorca, uruguaio, jogador que já passou pelo River do Uruguai e também pela equipe do Peñarol, o grande Peñarol. É um atleta que já passou pela seleção do seu país natal e é um atleta que está negociando com o Botafogo. Ele não vinha sendo titular da sua equipe e nas últimas partidas, devido ao lateral direito titular ter se recuperado fisicamente, ter se machucado, ele vem jogando. É uma negociação que é considerada complexa dentro do Botafogo, já que os valores precisam ser envolvidos na negociação. Você precisa colocar ali recursos para que aconteçam as negociações. Caso isso aconteça, é um lateral que o Botafogo tem muito interesse, porque acha que tem ali a possibilidade de brigar pela titularidade. Além dele, tem outro lateral. O Botafogo não coloca os dois como plano A e plano B. Os dois são considerados plano A. Aquele que a negociação avançar primeiro é o lateral que o Botafogo vai fechar. Então são esses 2 laterais que o Botafogo tem na sua alça de mira. A negociação ainda está um pouco mais assim em banho-maria em relação ao Gonçalves, né? Ao Giovanni Gonçalves, jogador uruguaio. Eu me lembro dele um pouco no River Plate e também no Peñarol, não muitas partidas, não vi muitas partidas dele jogando no Mallorca, não lembro, não acompanhei o seu futebol no Mallorca, mas no River Plate e no Peñarol, acompanhei jogos pela Libertadores, pela Sul-Americana. É um lateral bem interessante, lateral que tem muita força, típico lateral uruguaio, e seria um jogador para brigar pela titularidade no nosso time. Acho um bom nome, acho um nome interessante, viria para suprir essa ausência. O Botafogo continua ali observando, tem essas 2 possibilidades e vamos ver como será em relação ao lateral no Botafogo, em relação à possibilidade desse jogador vir a vestir a nossa camisa. É uma negociação que o Glorioso tem que colocar recursos e a gente sabe que ultimamente o Botafogo tem segurado muito quando tem que fazer o investimento. Mas vamos ver, devido a ser uma carência e algo que o técnico Luiz Castro quer, um lateral direito, vamos ver como será essa posição, será a posição do Botafogo a respeito do Giovanni Gonçalves. Conhecem o lateral? Comentem aqui. Mas antes de terminar o nosso vídeo, quero dar um recado para vocês. A Aposente Fácil, ela pode te ajudar muito em relação à sua aposentadoria. Se você ainda não sabe se tem tempo para se aposentar, ou de repente seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia também querem saber se podem, ou você quer fazer uma revisão, entre em contato com a Aposente Fácil. Vou colocar agora aqui na descrição o telefone, tanto da central de atendimentos e também do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem falando assim, olha, vi lá no canal do TF que a Aposente Fácil pode me ajudar. Como? Expliquem, eles vão te explicar. Eu tenho certeza que vocês ficarão ali bem atentos às explicações. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, pode marcar até uma conversa presencial. Se você mora fora do Rio, você pode marcar uma videochamada. Tamo junto, galera. Um beijo, tamo junto sempre, fogo neles. Mais 2 vídeos aqui, assistam. Mais tarde, lá pelas 21 horas, o nosso Noite Alvinegra. E às 20, a entrevista lá com a Abedi no nosso Resenha com TF. Valeu, assistam também aqui o Giro de Notícias de hoje. Valeu!